Portfólio da disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar PEI, curso de Direito. Aqui está o nome de todos os alunos que eu irei citar logo na frente. João Vitor Xavier Cândido, que sou eu. Idade 21 anos, moro em Cariacica, profissão técnico em hemodiálise. Rainer Vicente da Silva, 28 anos, Viana, Espírito Santo, despachante imobiliário, a profissão dele. Isis Nala Costa Best, idade 18 anos, mora em Santa Leopoldina e atualmente somente estudante de Direito. E o Wanderson Pereira Rocha, que tem 31 anos, mora em Cariacica e é administrador. E embaixo está o contato dele por e-mail. A temática central: o direito e as modificações a partir da sociedade da pós-moderna, a tecnologia e a sua influência nas relações jurídicas. A questão norteadora que escolhemos foi, em meio ao período pandêmico, como utilizar a tecnologia de forma positiva como instrumento de trabalho. Expectativas iniciais. A gente aderiu a esse tema para que possamos conseguir um bom resultado mediante o que queremos abordar, utilizando o artigo 7º da Constituição Federal, que cita que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Introdução. Em relação ao contexto atual da pandemia, por conta desse Covid, ficamos impossibilitados de poder apresentar esse trabalho em escola, seja pública ou privada, de ensino médio, fundamental ou técnico na cidade de Cariacica. Então, por conta disso, utilizamos o Instagram para que possamos atingir um número maior de pessoas para compartilhar nossa pesquisa de campo. Introdução. Esperamos compartilhar nosso conhecimento referente a como utilizar a tecnologia de forma positiva como instrumento de trabalho. No decorrer do trabalho, vamos citar exemplos das pessoas que usam a tecnologia para trabalho, e mesmo aquelas que estão ausentes do trabalho físico, estão exercendo a sua mesma função de forma remota, porém trabalhando da mesma maneira. Ou seja, esse contrato de trabalho dela, ou seja, CLT ou o que for, está resguardado pelos direitos fundamentais da Constituição Federal. O nosso atual projeto de extensão interdisciplinar, onde utilizamos a questão norteadora em meio ao período pandêmico, como utilizar a tecnologia de forma positiva como instrumento de trabalho. Possui como objetivo apresentar uma reflexão para todos os usuários do Instagram sobre em relação ao decorrer da pandemia, porque pessoas, empresas, o que elas iriam fazer para lidar com a situação, sabe? Porque acaba que muitas pessoas foram mandadas embora, muitas empresas não sabiam como aderir a esse novo método alternativo, então com isso fica um equívoco. E como consequência, seguir dando continuidade no trabalho e como, de certa forma, essas pessoas estão resguardadas pelos direitos fundamentais, ou seja, aquelas que ainda assim não possam ser mandadas embora, não possam ter seu salário reduzido, tudo isso que está no artigo 7º da Constituição Federal, que se trata do trabalho. Portanto, o conteúdo a ser apresentado proporciona um pleno desenvolvimento do discente, ou seja, de nós alunos, pois visa o nosso preparo para a atual situação que estamos encarando, né, de forma despreparada, para que dessa forma podemos conseguir compartilhar o quanto a tecnologia é eficaz e o quanto somos totalmente dependentes dela. Ou seja, a situação nos pegou despreparada, porém, com uma boa vontade de aprender e com a tecnologia em mãos, conseguimos ir longe. E em relação ao problema, é que mesmo com o decorrer da tecnologia, muitas pessoas têm acesso hoje em dia, milhares de pessoas, na verdade, que se propagaram pela internet, e ao invés de utilizar isso de forma benéfica, se utilizaram de forma maléfica, perdendo seu tempo, vendo coisas necessárias, ou usando para outros fins que não converte como algo positivo, e acabam desperdiçando conteúdos que poderiam ser absorvidos e usados a favor dela mesma. Então, através dessa visão, podemos observar claramente que o não aproveitamento da tecnologia junto ao direito pode causar danos às relações jurídicas presentes no nosso cotidiano. Então, logo com a propagação do Covid, é notório dizer que tanto quanto empregador quanto empregada, no âmbito do trabalho, onde mesmo ambos possuindo seus direitos constitucionais resguardados,
os mesmos não sabiam quais meios de alternativa que deveriam recorrer, pois, fazendo com que, assim, antes das ideias virem à tona, uma grande parcela deste grupo foi lesado por falta de conhecimento e ideias para se aplicar neste atual cenário pandêmico. Então, fica nítido o total descaso do Estado, pois, como eles são a referência, né, eles que estão ali sendo soberanos em relação à população, deveriam, como eles conhecem de cor salteado as normas, as leis constitucionais, deveriam buscar eles mesmos métodos alternativos para compartilhar para as empresas, para que a informação chegue ao ouvido do empregador e dos empregados. Então, a gente tem como objetivo, por sermos a outra metade da população, que consegue utilizar a tecnologia de forma sábia e eficaz, de forma célere, fomos atrás de métodos para se aplicar no atual contexto dessa pandemia, onde buscamos instrumentos que fosse necessário para que fosse integrado ao trabalho sem que sofresse quaisquer danos referente ao direito do trabalho na esfera constitucional, fazendo com que temos, por consequência, a tecnologia no âmbito do trabalho no atual cenário do Covid-19. Então, por que intervir? Então, como eu mesmo já disse, visto que o dano além dele ser prejudicial no trabalho e muitas das vezes irreversíveis para as empresas e funcionários, que é os casos de falência e demissões, a necessidade de intervir, ela é mais do que necessária, porque uma vez que quando buscamos informações precisas sobre métodos a serem utilizados de forma eficaz, integrando a tecnologia no âmbito do trabalho, iremos também levar o conhecimento necessário para a população de forma resumida e didática, ou seja, eles não terão que desvendar nada, estudar nada, apenas lerem e absorverem e questionarem caso surgisse dúvida. Pois, como sabemos que a população, em sua maioria, apresenta um conhecimento muito raso do assunto, que muitas das vezes é um conhecimento do senso comum, ou seja, sem comprovação científica nenhuma, fica difícil confiar nessas fontes, né? Ou seja, sendo assim, o nosso interesse é compartilhar algo eficiente e eficaz para que todos os trabalhadores, até mesmo a população, adquira um conhecimento de forma objetiva e aprofundada. A metodologia que a gente utilizou, né, é, utilizamos a questão norteadora de como utilizar tecnologia de forma positiva como instrumento de trabalho e as suas demais importâncias para o bem do trabalhador, né, que é óbvio. E a gente abordou o conhecimento todo através da nossa página do Instagram, instagram.com/tecnologiapay, e assim a gente conseguiu retratar as informações relacionadas ao trabalho no ramo tecnológico, no caso do home office, onde muitas pessoas, grupo de risco, grávidas, idosos, não poderiam frequentar as empresas de forma física, mas que ainda assim consigam ter o seu contrato em aberto e não fechado, entendeu? Podendo assim conseguir trabalhar, conseguir crescer a empresa e nada de falência ou de demissão. Então, a gente buscou melhores alternativas, né? E também um dos métodos mais utilizados atualmente para o período em que estamos vivendo, né? Até porque essa questão do isolamento social, isso tudo complicou a que surtisse uma presença da população. Utilizamos imagens, vídeos, textos para facilitar para o leitor, para os usuários, para eles entenderem em relação ao que foi abordado. E tá tudo lá na nossa página, é só visitar. A gente também deu exemplo de lojas que sejam elas online ou não, que já aderiram ou que passaram a aderir e que irão continuar aderindo pós-pandemia, por ser algo interessante, por ser algo revolucionário. O gasto é muito menor, a informação chega na mão da pessoa sem que ela tenha que sair na rua, ela consegue comprar algo somente com um clique, ela consegue fazer multitarefas dentro da sua casa, entende? Então, com isso, a gente tentou quebrar todos os tabus em relação às alternativas, para que, assim, todas as dúvidas fossem sanadas e que houvesse um acordo mútuo do empregador, juntamente com o empregado, para que conseguissem trabalhar nesse método, sem ser prejudicado, entendeu? Então, a gente escolheu o Instagram para divulgar, porque para a gente é onde possui o maior público mundial atualmente, ou seja, mais do que nunca seria, obviamente, a rede social que iríamos utilizar mesmo. E uma reflexão que tivemos sobre a experiência em relação ao que aconteceu, né, do Covid, ter pego todos nós de surpresa,
ele foi algo que foi grave, mas não foi também só para a saúde da gente, né? Mas um impacto muito grande na economia, na bolsa de valores, nas empresas grandes, pequenas e médias. O desemprego aumentou muito. Então, esse método alternativo ele é meio que revolucionário, porque ele mantém uma pessoa, mesmo através de uma crise mundial, em plena excelência em seu cargo, no seu serviço. E conseguimos compartilhar nossas ideias na plataforma, onde iremos mostrar logo à frente tudo que fizemos, tudo que comentamos. E é mais ou menos isso mesmo a ideia, a finalidade. E a gente, como estudante de direito, é, em relação à questão norteadora, conseguimos trazer como meta que foi alcançar todas as pessoas, seja de independentes áreas, seja trabalhadores ou não, porque o nosso real interesse é compartilhar para o maior número de pessoas possíveis que tivessem interessada. E ao participarmos e analisar o nosso trabalho, com certeza podemos declarar que sentimos totalmente capazes de propagar tudo aquilo que aprendemos e compartilhamos na nossa página. E o mais interessante disso tudo também é a questão do feedback. Por quê? Porque se a gente estivesse apresentando esse trabalho presencialmente, teria aquela questão de uma pergunta ali, um olhar no outro ali. E online tudo parece ser engraçado por ser novo, porque as pessoas deixam um like, deixam um comentário, elas votam na nossa enquete. Então a gente sentiu que a gente conseguiu alcançar o que era proposto, entendeu? E isso é o mais interessante de tudo, pois assim a gente primeiramente sentou para aprender, para depois que aprendemos, pudéssemos levantar para ensinar a todos. Aqui está uma das nossas imagens do que foi botado na nossa página, as publicações, as enquetes, as votações. Outra enquete, uma publicação muito interessante que eu criei foi relacionada também à questão dos professores continuar com seus contratos de trabalho sem ser suspenso, conseguindo dar aula online, para todos os alunos também se manter na faculdade, na escola, o que seja, mas que nada foi interrompido 100%. E isso que é o mais interessante. A educação, ela não parou. E outro lado está alguns dos direitos relacionados a voltar, você tem que usar EPI, essas coisas, tudo que relaciona ao direito do trabalhador, direitos constitucionais que protegem essas seguintes perspectivas atuais. Tem também outras publicações voltadas ao trabalho que é muito interessante visitar lá para conferir. Uma coisa que eu achei surpreendente foi de uma usuária do Instagram também, que ela começou a trabalhar online por conta que ela fazia bolo, essas coisas. Então ela decidiu criar um curso online para trabalhar, né, para não ficar parado, não ser prejudicada, né, na sua classe. E acabou que ela conseguiu, em 5 dias, vender mais de R$ 1 milhão, somente vendendo o curso dela. Ou seja, ela vendeu isso 5 dias de forma online, ou seja, com a ajuda da internet. Pensa quanto tempo que ela teria que trabalhar para conseguir esse dinheiro se tivesse de forma física. Ou seja, parece que quando as coisas são online, atinge um público muito maior. As duas coisas complementam, na verdade, o físico quanto o virtual. Porém, atualmente, o virtual está sendo a ferramenta que deve ser utilizada por conta do isolamento social. E em relação a considerações finais, esse trabalho, eu acredito que ele foi muito bem elaborado e que, porque mesmo que a pessoa, por mais leiga que seja, só dela ter acesso a esse conteúdo, ela vai saber, através do que foi publicado pela gente, né, as informações de como utilizar a tecnologia de forma positiva, as informações que eles leram será absorvida para eles, vai ser interessante para utilizar no dia a dia, caso eles irão trabalhar ou não. Até um fator interessante foram as assinaturas, ou seja, televisões como a Record com o Play Plus ou a Globo com o Globo Play conseguiu faturar muito mais porque as pessoas dentro de casa elas assinaram esse serviço de streaming, então isso rendeu muito, foi uma jogada inteligente dessas empresas, ou seja, também contrataram mais pessoas para que pudessem criar essas plataformas. Então isso foi muito revolucionário fazer esse trabalho, porque eu gostei muito de ter pego esse tema, porque para mim não foi somente algo importante, como vai ser importante para o resto da nossa vida. A internet ela se faz muito necessária. Então, logo podemos concluir que para
buscar tal objetivo diante de quaisquer circunstâncias, temos que estar preparados para tudo que está por vir e se beneficiar através da criatividade, né? Buscando sempre conhecimento no intuito de propagar ideias e sugestões. E no fim, temos a sensação de qualificação, né? Pois conseguimos atingir aquilo que queríamos e, como podemos dizer, a tecnologia, ela influenciou e influencia em tudo em nosso cotidiano. Somente basta saber de qual forma estamos dispostos a utilizar a mesma. Fim.